Estamos ouvindo aqui exatamente nesse instante a campainha do plenário do Supremo Tribunal Federal que anuncia o momento da entrada dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal para que eles ocupem os respectivos lugares, mas também o representante do Ministério Público Federal, normalmente o procurador ou, no caso, a Procuradora-Geral da República, podendo haver a substituição também por aqueles que hierarquicamente poderão estar presentes. No caso, já vemos ali a Procuradora-Geral da República. Todos nos respectivos lugares, vamos testemunhar agora, como sempre, o início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor? Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo de imediato a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 14ª sessão ordinária, realizada em 23 de maio de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o ministro Celso de Mello. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou 8 embargos de declaração em recurso extraordinário e iniciou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Dago dos senhores ministros, se há alguma retificação, anotação, observação a fazer quanto à ata, não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhora procuradora, senhores advogados, todos presentes, informo a todos que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário de João Pessoa, Paraíba, Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, do Paraná, Faculdade de Direito Estácio, de São Paulo, e Faculdade de São Sebastião, também de São Paulo. Sintam-se todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Esperamos que seja uma boa sessão e de aprendizagem para todos. Senhores ministros, recebi do senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral um ofício no qual ele afirma que, tendo em vista o disposto na linha A do inciso 1 do artigo 119, combinado com o parágrafo 2º do artigo 121 da Constituição, comunica a este tribunal que a ministra Rosa Weber completará o primeiro biênio como membro efetivo deste tribunal, razão pela qual temos de promover a eleição ou a reeleição da ministra. Sem campanha. Ele está aqui. Sem campanha, sem plataforma, sem promessas, sem dinheiro. O ministro, o presidente do TSE estava entrando. Aguardamos por ele para dar início. Até que, então, ingresse no plenário, e gostaria de já adotar essa providência, mas para que não haja atrasos, eu suspendo, então, esta proclamação e, na sequência, o faremos, mas apregou para continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.039, procedente de Rondônia, relatada pelo ministro Edson Fachin. Ontem tivemos o relatório e as sustentações orais, e passo a palavra a Vossa Excelência, senhor ministro, para o voto. Tem a palavra. Muito obrigado, senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, senhora ministra Rosa Weber, eminentes pares, senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. Permito inicialmente, senhora presidente, fazer dois registros. O primeiro é saudar de modo genuíno as sustentações orais que nós ontem pudemos aqui ser brindados com as sustentações que prestaram, sem dúvida alguma, uma contribuição para a compreensão dessa matéria que, como disse rapidamente, é sensível e envolve um tema que não se circunscreve às fronteiras do Estado
no qual as leis em pauta foram promulgadas e, portanto, faço esse cumprimento genuíno. E o segundo registro, senhora presidente, para dizer que, quiçá, adiante, se volte mesmo a examinar a hipótese de termos sessões com sustentações orais e um intervalo entre as sustentações, eu preferir o voto, porque isso permite reexaminar os argumentos, voltar a atenção para aspectos que foram pontuados da tribuna, e, obviamente, não necessariamente para alterar a posição cujo estudo já houvera conduzido, mas para contribuir mesmo na verticalização das matérias. E a circunstância de ter sido, portanto, o julgamento de ontem colocado ao início da sessão de hoje, creio que tem esse elemento adicional que merece o registro, e tenho certeza que isto também se acolhe na percepção de todos os colegas. Senhora presidente, indo ao voto, de início, ainda que tenha sido suscitada de uma maneira bastante breve, por assim dizer, eu estou assentando a admissibilidade da ação direta. Não, meu modo de ver, não há dúvida tratar-se de legitimidade em que o governador do Estado, e de um Estado, nesse caso o governador do Estado de Rondônia, trouxe à colação uma alegada nulidade constitucional de diplomas legislativos daquele Estado. Por isso, eu estou assentando a admissibilidade da ação direta e, senhora presidente, como irei expor ao adentrar no exame dos dispositivos impugnados, dividirei a análise em 3 segmentos, sendo que no primeiro deles, no que diz respeito ao parágrafo 3º do artigo 91-A, por razões que irei expor adiante, eu não estou conhecendo da impugnação quanto a este dispositivo. Nada obstante, senhora presidente, como estou conhecendo os demais, há aqui nesta matéria um conjunto de premissas sobre a competência legislativa, em relação às quais a essas competências e a repartição das competências distribuídas entre os mais diversos entes federativos, tomei a liberdade de fazer uma exposição um pouco mais alongada e como consiste num conjunto de teorizações que, de algum modo, retomam alguns pronunciamentos que já tive a honra e o prazer de fazer chegar aos eminentes colegas, farei uma apertada síntese desta parte inicial que apenas afirma que a compreensão da distribuição dessas atribuições ou competências legislativas, em meu modo de ver, retoma a discussão no Brasil sobre o federalismo de cooperação, o federalismo cooperativo. Eu estou, portanto, suscitando como uma premissa a necessidade imperiosa do funcionamento harmônico das competências distribuídas entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como entre os respectivos poderes, neste caso, nomeadamente, entre a competência legislativa e a competência de natureza executiva. Estou me valendo para isso do magistério da balizada doutrina que trata desta matéria, cito o professor José Afonso da Silva, cito também o professor e ministro Alexandre de Moraes, que trata desta matéria na sua obra sobre direito constitucional, e um conjunto de autores que faço aqui referência e também precedentes que nesse tribunal já se dedicaram a fixar as balizas para os limites das competências do Estado-membro. E, de modo especial, estou a mencionar da relatoria do eminente ministro Celso de Mello, ação direta e constitucionalidade de 2903, na qual, e faço uma menção mais extensa desse importante julgamento, na qual se assentou, e creio que aqui estão resumidas, está resumida boa parte das premissas que trago à colação, disse Sua Excelência:
Se é certo, de um lado, que nas hipóteses referidas no artigo 24 da Constituição, a União Federal não dispõe de poderes ilimitados que lhe permitam transpor o âmbito das normas gerais, para assim invadir de modo inconstitucional a esfera de competência normativa dos Estados-membros, não é menos exato de outro, assentou neste voto o nosso eminente decano, não é menos exato de outro que o Estado-membro, em existindo normas gerais veiculadas como leis nacionais, não pode o Estado-membro ultrapassar os limites da competência meramente suplementar, pois se tal ocorrer, o diploma legislativo estadual incidirá diretamente no vício da inconstitucionalidade. A edição por determinado Estado-membro de lei que contraria frontalmente critérios mínimos legitimamente veiculados em sede de normas gerais pela União Federal ofende de modo direto o texto da Carta Política. Cabe ver, por evidente, se esta premissa corresponde ou não à hipótese submetida a esta ação direta de constitucionalidade 5039, que estamos a começar o exame, mas, independentemente da subsunção do caso a esta orientação de precedente, também cito a guisa de exame aqui já levado a efeito, ação direta de constitucionalidade 2656, o recurso extraordinário 596489, que também cuidaram deste exame que diz respeito à repartição constitucional das competências, ou seja, tratando, portanto, do regime das competências exclusivas e privativas, e, nomeadamente, aquelas que aqui interessam, as competências comum, concorrente e residual. Também reconheço nessas premissas que, no federalismo de cooperação, há alguns espaços de indeterminação, e isto significa, portanto, embora os entes da federação sejam legitimados a agir com autonomia, pode mesmo ocorrer sobreposição a áreas de competências de outros entes. Em situações dessa ordem, a regra de circunscrever-se à territorialidade não satisfaz plenamente o conflito existente, pois é preciso ainda eleger entre os entes envolvidos qual competência ou atribuição prevalecerá. Em se tratando, e aqui já começa a verticalizar o exame para o caso que está posto ao desate, em se tratando de normas gerais de previdência social, aqui estamos a tratar do inciso 12º do artigo 24 da Constituição da República, sob o manto motivacional de estabelecer regras diferenciadas que atentem para a especificidade dos seus servidores, a questão está em saber se a norma estadual ou municipal pode ou não criar situação que distinga os seus servidores substancialmente dos servidores dos demais entes da federação. E, se não puder, haverá ferimento dos ditames constitucionais lançados no artigo 40 da Constituição Federal, além de outros princípios. No caso em análise, estão sendo discutidas as alterações da legislação rondonense. Ontem eu mencionei rondoniense, mas aqui vai uma dúvida de expressão. Enfim, a legislação do Estado de Rondônia, que regulamenta o regime próprio de previdência dos seus servidores públicos, promovidas pela Lei Complementar 672, a qual incluiu na categoria de abrangidos por esse regime o policial civil e estabeleceu regras próprias para a concessão e manutenção dos benefícios a serem concedidos a essa categoria. De acordo com a exposição de motivos da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, o objetivo da Lei Complementar 662, ao alterar a Lei Complementar 443, foi o de incluir na abrangência do regime próprio de previdência social dos servidores daquele Estado a possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos policiais civis, incluindo a linha K ao artigo 19º. Aponta a Assembleia que a lei foi necessária
para regulamentar o disposto no inciso 2º, parágrafo 4º, artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto não haveria qualquer legislação específica para regulamentar a aposentadoria dessa categoria de servidores que exerceriam atividade tipicamente de risco. E também assentou que este tribunal já reconheceu como recepcionada pela Constituição a Lei Complementar 51, de 1975, que traz regras gerais para a aposentadoria do policial civil e que estas regras teriam sido observadas pelo Estado na elaboração da sua própria norma. O Supremo Tribunal Federal, de fato, ao analisar a ação direta e constitucionalidade 3817 da relatoria de Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, assentou, em meu ver, o entendimento no sentido da recepção pela Constituição da mencionada Lei Complementar 51, que dispõe sobre a aposentadoria de servidor público policial civil, nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, cuja redação atual foi dada pela Lei Complementar 144 de 2014, e reproduzo aqui a Lei Complementar Federal, que trata do tempo de serviço para aposentadoria voluntária dos policiais civis, no artigo 1º. Portanto, nessa ordem de premissa, senhora presidente, entendo, face a esse panorama que sucintamente me referi, que tanto os estados quanto os municípios podem, no exercício da competência legislativa conferida pela Constituição Federal, elaborar leis que regulamentem a aposentadoria de seus servidores, desde que não desbordem do conteúdo do artigo 40 da Constituição Federal. E, especificamente no tocante aos policiais civis, atentem, quanto ao tempo de serviço, à norma geral editada pela União. E, em seguida, senhora presidente, faço uma distinção que reputo relevante nessa matéria, para rememorar a categoria de servidores a que pertencem os policiais civis, segundo o entendimento deste tribunal. Não há dúvida que os policiais civis pertencem à categoria de servidores civis, por serem titulares de cargo efetivo, em razão da investidura por concurso público de provas e títulos, cujos direitos relativos à aposentadoria se encontram previstos no artigo 40, já mencionado, da Constituição Federal, bem assim nas emendas 20, 41 e 47. O Supremo tem entendido que os policiais civis não possuem o mesmo regime jurídico, inclusive no que diz respeito às aposentadorias, daquele a que pertencem os militares, vinculando-se ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos do ente federativo ao qual pertence. A Constituição Federal, com efeito, após alterações promovidas por emendas constitucionais a 3 e a 18ª, separou as categorias de servidores, prevendo na seção de número 2 as disposições sobre servidores públicos e na seção seguinte, a 3ª do artigo 42, as disposições acerca dos militares dos estados, do Distrito Federal, dissociando os militares da categoria servidores públicos, do que se pode concluir, como já se concluiu, que os militares topograficamente não mais se enquadram na seção dos servidores públicos e etimologicamente, ao menos, não são mais pela Constituição denominados servidores, mas sim militares. Anoto ainda que há distinções entre os servidores públicos civis e os militares, eis que estes são classificados com as atribuições específicas de defesa da pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por isso, do que verifiquei, concluí que para este tribunal, nomeadamente no que se assentou no recurso ordinário 570-177 da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, que foi apreciado por esse tribunal pleno,
os regimes de previdência social dos militares e dos servidores civis são, portanto, distintos. Faço essa anotação, senhora presidente, porque a entendo pertinente o caso, pois as regras objeto desta ação concedem aos policiais civis vantagens que são próprias dos regimes de previdência dos militares, o que significa que devem, então, serem examinadas no plano de sua constitucionalidade ou não, com os olhos voltados para esta distinção que faz o Supremo Tribunal Federal entre os regimes próprios dos servidores civis e dos militares da União, dos Estados e do Distrito Federal. Esse é o segmento do conjunto das premissas e agora, senhora presidente, exponho porque este primeiro dispositivo que foi impugnado, o parágrafo 3º do artigo 91A da Lei Complementar 432, eu não estou a conhecer desta impugnação. E rememoro, apenas à guisa de colocar em destaque, o que se contém nesse parágrafo 3º da lei, cuja nulidade constitucional está sendo apontada. Dispõe esta regra: quando a incapacidade definitiva tiver relação de causa e efeito com as condições inerentes ao serviço, será devida a remuneração ou subsídio integral na forma disposta na legislação constitucional e leis complementares. Ocorre, senhora presidente, e vou apenas fazer uma síntese desse ponto, sem embargo, da cláusula de abertura que há na ação direta em constitucionalidade, não se vê da petição inicial nenhuma impugnação específica e minimamente fundamentada em relação a esse dispositivo. E, à luz até do que se assentou aqui na ação direta de constitucionalidade de 1775, esse mínimo dever de fundamentação não pode ser transferido ao julgador, de modo que a ausência de desincumbir-se deste ônus, sem embargo, como disse, da abertura da causa de pedir, não afasta a respectiva necessidade de fundamentação. Nesta linha, também estou aqui acolhendo a orientação de nosso decano, o eminente ministro Celso de Mello, na ação direta de inconstitucionalidade 514, do eminente ministro César Peluso, na ação direta de constitucionalidade 588, bem como do saudoso ministro Teoriza Vasque, do voto que proferiu na ação direta de constitucionalidade 3789, todas na direção de reconhecer que a deficiência de fundamentação no tocante à alegada violação do texto constitucional se traduz na ausência de cognoscibilidade da respectiva pretensão. Portanto, quanto ao parágrafo 3º do artigo 91A, estou propondo ao colegiado não conhecer da arguição de violação do texto constitucional da Constituição da República, tal como alegado. Examino agora a alegação de inconstitucionalidade que estou a conhecer para examinar a procedência ou não do parágrafo 2º do artigo 45 e dos parágrafos 1º, 5º, 6º do artigo 91A. Ministro, e eu reproduzo, senhora presidente... Então, Vossa Excelência, quanto à alegada inconstitucionalidade formal do 91A, parágrafo 1º, Vossa Excelência... Parágrafo 3º, não estou a conhecer. Não, está conhecendo, não... Estou a conhecer e, portanto, não proponho ultrapassar esse exame e, portanto, sequer examino a procedência ou não. Fico na preliminar. Quanto aos demais, estou conhecendo e agora fazendo a análise que propõe ao colegiado sobre a inconstitucionalidade ou não dos respectivos dispositivos. Do parágrafo 12... como indico a página 18 do voto, parágrafo 12 do artigo 45 e parágrafos 1º, 5º e 6º do mesmo artigo 91A. E eu dizia, então, senhora presidente, ministro Fux e eminentes pares, que no voto estão reproduzidos todos esses dispositivos. E como tomei a liberdade de fazer chegar às mãos de Vossa Excelência e às partes é necessária a referência, consigno que está registrada a redação para, em seguida, apresentar a análise que, em meu modo de ver, decorre do cotejo
da redação do primeiro desses dispositivos, o parágrafo 1º do artigo 91A, o primeiro desse artigo 91, com o artigo 1º da Lei Complementar 51 de 1985. E entendo que, no que diz respeito ao tempo de contribuição para a obtenção das aposentadorias pelos policiais civis, não há inconstitucionalidade tal como apontada. A lei do Estado de Rondônia previu a aposentadoria voluntária aos 30 anos de contribuição, desde que o policial conte com 20 anos de tempo efetivo de serviço público de natureza policial e previu também a aposentadoria compulsória aos 65 anos. A Lei Complementar 51, como se sabe, prevê a aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição ao policial civil que completar 65 anos, assim como o redutor nesse lapso temporal de 5 anos às policiais civis mulheres. O redutor da aposentadoria da policial civil foi incluído na Lei Complementar 144, posterior, portanto, às regras ora impugnadas. Não houve, portanto, ofensa ao texto constitucional, à norma de caráter geral, quando da edição da lei estadual, no que tange ao regramento do tempo de contribuição necessário à aposentadoria. Cumpre indagar, nada obstante, se haveria, na hipótese, a suspensão de eficácia do dispositivo estadual a partir do novo regramento que foi trazido pela Lei Complementar 51, que distinguiu o regime aplicável ao policial civil da policial civil, no que for com ele incompatível. Eu estou acolhendo para solver este ponto a orientação que o Supremo Tribunal Federal proferiu na ação direta de constitucionalidade 3098 da relatoria do eminente ministro Carlos Veloso, apreciada neste tribunal esta questão em 24 de novembro de 2005, aonde se assentou nesta DI 3098, sobrevindo a Lei Federal de Normas Gerais, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, o que, de modo direto e imediato, solve a questão neste ponto pela ausência de constitucionalidade. No entanto, e com a devida vênia dos argumentos suscitados da tribuna, entendo da análise que fiz, senhora presidente, que a norma não resiste aos demais argumentos quanto à sua inconstitucionalidade e justifico por quê. A Constituição Federal garantia, até o evento da Emenda Constitucional 41, a paridade entre servidores ativos e inativos, o que significava exatamente a revisão dos proventos de aposentadoria na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificasse a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. O parágrafo 8º do artigo 40, após a Emenda Constitucional 41 de 2003, portanto, vigente quando da edição da lei estadual aqui em pauta, substituiu a paridade pela determinação quanto ao reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme estabelecidos em lei, no caso 11.784 de 2008, que determina o reajustamento dos benefícios servidores públicos de acordo com os mesmos critérios aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. Nesse contexto, em que pese a compatibilidade entre o caput do artigo 45 da lei estadual e a Constituição Federal, bem como em relação a essa lei federal que acabo de citar, que dispõe sobre a forma de cálculo de proventos de aposentadoria dos servidores públicos federais,
O parágrafo 12, ao dispor que os proventos e outros direitos do policial civil seriam revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração ou subsídio do policial civil da ativa, garantiu, e aqui não se faz juízo de mérito, e sim do ponto de vista técnico-jurídico, garantiu aos policiais civis do Estado de Rondônia a manutenção da paridade entre os provimentos dos aposentados e os servidores da ativa. Isto, independentemente da percepção que tenha quanto ao mérito e à justiça da circunstância, é, no meu modo de ver, violação ao que veio a Constituição com a Emenda Constitucional 41. E digo ainda que o atual regramento a respeito do cálculo do valor da aposentadoria, nos termos da Lei 10.887, é traduzido pela aplicação de fórmula matemática que implica na realização da média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição correspondentes a todo o período contributivo do servidor. Essa fórmula atende ao disposto no parágrafo 3º do artigo 40, ao dispor que, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o artigo 201 na forma da lei. E aqui é importante distinguir integralidade de provimentos integrais. Integralidade consistia no direito do servidor público aposentar-se com proventos iguais ao valor da última remuneração quando nativa, ou seja, o valor da aposentadoria seria igual à última remuneração, o subsídio do cargo efetivo ocupado antes da inativação. A integralidade foi extinta com a Emenda Constitucional 41. O servidor ainda possui, contudo, direito a proventos integrais quando preencher os requisitos para o recebimento de 100% da média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição que farão parte do período básico de cálculo da renda mensal inicial de seu benefício previdenciário. É o caso dos servidores que se aposentaram na forma do artigo 40, inciso 3º, letra A da Constituição Federal. E terão direito a proventos proporcionais ao tempo da contribuição, que poderia, em tese, ser definido como oposto à expressão proventos integrais. E esses proventos proporcionais ao tempo da contribuição apreende os aposentados por invalidez permanente, os aposentados compulsoriamente ou aqueles que optarem pela aposentadoria por idade, aí da letra B do inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição. E para deixar essa diferença, segundo eu entendo, mais nítida, pode-se afirmar que a integralidade diz respeito à base de cálculo, aqui usada essa expressão, obviamente, entre aspas, a base de cálculo do salário de benefício, ou seja, a base de cálculo será a última remuneração do cargo ocupado para a apuração dos proventos dos servidores que tiverem direito adquirido à integralidade, ou a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994 até o requerimento do benefício para os servidores não abrangidos pelas regras de transição, nos termos da já citada Lei 10.887. Já o termo proventos integrais diz respeito, aqui também entre aspas, à alíquota a incidir sobre aquela base de cálculo para a definição do valor final dos proventos de aposentadoria ou pensão, quando 100%. E cito um exemplo, senhora presidente. Podemos citar o caso de um servidor que ingressou no serviço público em 2010 e em 2015 acometido de moléstia grave, assim definida pela lei, aposenta-se por invalidez.
esse servidor, por ter ingressado no serviço público após a emenda constitucional 41, não terá direito à integralidade. E a base de cálculo do salário de benefício será, então, a média aritmética das 80 maiores contribuições recebidas durante todo o período contributivo. Nada obstante, receberá proventos integrais. Isso decorre do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição. Ou seja, a alíquota que incidirá sobre a base de cálculo, neste caso, será de 100%. O mesmo não se verificaria se a aposentadoria por invalidez permanente fosse decorrente de moléstia não enquadrada como grave pela lei, e a alíquota, então, seria proporcional ao tempo de serviço cumprido pelo servidor. No exemplo que dei, entre 2010 e 2015, são 5 anos, e, neste caso, só por hipótese, seria 14,28 do salário de benefício. Perceba-se, portanto, ao menos do ponto de vista do que apreendo como uma consequência técnico-jurídica, que a emenda constitucional 41 não extinguiu o direito do servidor ao recebimento de proventos integrais, mas sim aos que ingressaram após a emenda constitucional 43, e enfatizo isso, após a emenda constitucional 41, melhor dizendo, de 2003, a emenda não extinguiu, portanto, os proventos integrais, ou o direito a esse recebimento, e sim a integralidade. Sendo esse o contexto, o parágrafo 1º do artigo 91A da Lei Complementar Estadual viola o texto constitucional por garantir a paridade, mas não há violação quando garante proventos integrais, porque a Constituição e a Lei Complementar 51 reconhecem o direito ao pagamento de proventos integrais aos servidores que se aposentarem voluntariamente após cumprido o tempo de contribuição, tempo mínimo fixado em lei, dispensada a idade mínima para os policiais civis, eis que se enquadram na exceção do inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, e nisso parece-me remansosa a jurisprudência deste tribunal. O mesmo raciocínio não se aplica aos parágrafos 5º e 6º daquele artigo 91A da lei estadual, pois expressamente prevê integralidade. E como se vê do que acima mencionei, a violação do parágrafo 3º do artigo 40 da Constituição Federal. Acolho aqui a observação feita pela Procuradoria-Geral da República, quando assentou no seu parecer que a emenda 41 não suprimiu paridade e integralidade por completo, pois os artigos 2º e 3º da emenda constitucional 47 previram, os artigos 2º e 3º previram regra transitória que manteve esses direitos para os servidores que houvessem ingressado no serviço público até a publicação da emenda constitucional 41, o que me parece relevante fique assentado, desde que, é claro, cumpridas as condições estabelecidas em ambas as emendas. No entanto, as normas ora impugnadas não trouxeram em seu bojo regra de transição, apta a garantir o direito que entendo adquirido de aposentados ou pensionistas ou de servidores públicos que tivessem ingressado no regime próprio até a data da publicação da emenda constitucional 41, como o fez o texto da emenda acima referida. Ao contrário, a lei estadual concede indistintamente a todos os policiais civis o direito à paridade e à integralidade. Nessa dimensão também, senhora presidente, entendo que não há como acolher o argumento trazido pela Advocacia Geral da União, no sentido de que a disposição na lei de que seria observada sempre a data de ingresso do servidor na categoria da Polícia Civil, em virtude das variáveis regras de aposentação e da legislação em vigor, sustentaria a constitucionalidade do dispositivo. Segundo a AGU, isto respeitaria o direito adquirido conforme a data do ingresso. A questão está em que a lei estadual não faz referência expressa à regra de transição, nem ao texto da Constituição,
e, portanto, nem as emendas já mencionadas. E entendo que a regra, tal como posta, é aberta e permite, ainda que haja algum agasalho à razoável sustentação do argumento da Advocacia Geral da União, permite interpretação em sentido oposto. Ademais, vincular o cálculo da aposentadoria à data de ingresso poderá resultar, quando não se está tratando de regras de transição estabelecidas em violação ao conteúdo da súmula 359 deste tribunal, segundo a qual, e cito o trecho da súmula, os proventos regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor reuniu os requisitos necessários. Por isso, senhora presidente, nesta segunda e penúltima parte, entendo inconstitucionais por violação ao artigo 40, parágrafos 3º e 8º da Constituição, o parágrafo 12 do artigo 45 e os parágrafos 1º, 5º e 6º do artigo 91A, todos da Lei Complementar Estadual 432, na redação que lhes conferiu a Lei Complementar 672 de 2012. E, por derradeiro, quanto ao parágrafo 4º do artigo 91A, também da Lei Estadual impugnada, a Lei Complementar 432, tal parágrafo possui a redação que eu aqui reproduzo e assento, desde logo, senhora presidente, que entendo que esta norma também é inconstitucional, por afrontar o parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição da República, segundo a qual os proventos da aposentadoria e as pensões, quando de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. A remuneração do cargo efetivo no qual se der a aposentadoria é, e como disse, não faço juízo de mérito, e sim o juízo de hermenêutica que procura ser fiel ao texto constitucional, é, nos termos da Constituição, o limite para a fixação do valor dos proventos. Ainda que a norma disponha, a norma impugnada, nos incisos 1 e 2, que estou reproduzindo no voto, sobre a fonte de custeio das aposentadorias em valores superiores aos recebidos quando em atividade, a vedação constitucional impede o pagamento de proventos ou pensões acima da totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época da aposentadoria ou do falecimento. Essa é a orientação que esse Supremo Tribunal Federal consagrou em precedentes que aqui cito, como, por exemplo, no julgamento do agravo instrumento 721354 da relatoria da eminente ministra Ellen Grace. E também aqui reproduzo, senhora presidente, a afirmação e a demonstração à luz de precedentes inúmeros desse tribunal que policiais civis e militares possuem regimes de previdência distintos e, portanto, o fato de alguns deles conterem previsão quanto à possibilidade de aposentadoria dos militares em classe imediatamente superior à que ocupava quando em atividade, não é fundamento para a extensão dessa vantagem aos policiais civis. Precedente nesta linha, recurso extraordinário 901844, da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, recurso extraordinário 814.740, relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Por fim, como também aqui acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República, embora o autor não tenha suscitado contrariedade em relação ao parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição Federal, sabe-se que no controle concentrado o exame é amplo e pode o tribunal reconhecer vício de inconstitucionalidade, ainda que não tenha sido alegado na petição inicial. Aqui eu estou adotando por entender que aqui incide a causa de pedir aberta, que neste caso, diversamente naquela parte da não cognoscibilidade, aqui traduz possibilidade do Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade de lei ou artigo com base em dispositivo constitucional diferente do apontado pelo autor e que o tribunal entenda como incompatível com a Constituição. Isso já o fez esse tribunal na ação direta em inconstitucionalidade 3789,
que aqui estou a reproduzir. Há também doutrina que sustenta a ausência de estrita vinculação, ou seja, o Supremo Tribunal Federal não está estritamente jungido à fundamentação jurídica do legitimado ativo e, portanto, por violar o parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição, também reconheço inconstitucional o parágrafo 4º do artigo 91 da Lei Estadual em pauta, a Lei Complementar 432. Portanto, senhor presidente, em que pese os argumentos trazidos e a sustentação e o evidente merecimento do qual aqui se cogita, feito o exame técnico-jurídico da matéria, à luz de um juízo de hermenêutica de conformidade constitucional, propõe esse colegiado conhecer parcialmente da ação direta de constitucionalidade. Eu não estou a conhecendo em relação ao parágrafo 3º do artigo 91A, e na parte substancial que é conhecida, declaro a inconstitucionalidade do parágrafo 12 do artigo 45 e dos parágrafos 1º, 4º, 5º e 6º do artigo 91A da Lei Complementar 432, na redação conferida pela Lei Complementar 672, por afronta aos artigos 24, inciso 12, 40, parágrafo 1º, inciso 1º, parágrafo 2º, parágrafo 4º, inciso 2º e 8º da Constituição Federal. Este é o voto que trago à colação, senhora presidente. Pois não. Vossa Excelência, portanto, conhece parcialmente, não conhecendo do parágrafo, quanto à arguição do parágrafo 3º do artigo 91A, e quanto aos parágrafos 1º, 4º, 5º do artigo 91A, declara inconstitucional, bem como o parágrafo 12 do artigo 45. Pois não. Ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento o ministro Fachin, ministra Rosa, ministro, doutora Raquel. Quero saudar o ministro Fachin pela profundidade e os detalhes do voto e me somar ao que disse Sua Excelência em relação às sustentações orais, que trazem importantes argumentos, já cumprimentando todos aqueles que ontem, na tribuna, trouxeram argumentos. E, exatamente em virtude desses argumentos, senhora presidente, e principalmente entendo que há necessidade de uma análise mais detalhada dos reflexos da emenda constitucional 47, que alterou o artigo 40, principalmente em relação a atividades de risco e sua aplicabilidade ou não em relação aos policiais civis, eu peço vista. Pois não. Vossa Excelência me permite, inclusive a emenda 47, ela ressalvou quanto à integralidade e à paridade, né? Exato. Os que já tinham sido admitidos. Exato. Né? Essa, ministro Marco, acho que é uma questão que, ao meu ver, eu preciso analisar mais detalhadamente. Pois não. Acho que posso, então, proclamar resultado provisório que, após o voto do ministro relator, que conhecia parcialmente do pedido e, quanto aos demais dispositivos, julgava procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade, pediu visto o ministro Alexandre de Moraes, aguardo os demais. Senhores ministros, já presente no plenário o nobre presidente do Tribunal Superior Eleitoral, proponho a vossas excelências, então, fazer a eleição da ministra Rosa Weber para o segundo biênio naquele tribunal. Peço à senhora secretária que distribua os cartões e designo o ministro Alexandre de Moraes como escrutinador. Presidente. Por favor, tenha a palavra o escrutinador, ministro Alexandre de Moraes. 9 votos para a ministra Rosa Weber e 1 voto para o ministro Edson Fachin. Proclamo, portanto, que fica eleita para recondução para o cargo de representante do Supremo no Tribunal Superior Eleitoral a ministra Rosa Weber, com os meus parabéns, que acho que digo em nome de todo o tribunal, pela recondução e pelo grande trabalho ali realizado.
Senhora presidente, se me permite, embora seja praxe da casa, eu agradeço a confiança dos meus pares. Agradeço a Vossa Excelência. Senhores ministros, com sustentações orais devidamente deferidas, eu aprego para julgamento o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, recurso extraordinário 594.435, procedente de São Paulo, relatada pelo ministro Marco Aurélio, sendo recorrente o Estado de São Paulo e recorrido Geraldo Amoroso e outro. Neste caso, há quase 2.500 casos notificados em sobrestamento. E, inicialmente, então, ministro Marco Aurélio, ofereço a palavra a Vossa Excelência para o relatório, após o que ouviremos as sustentações. 2 minutos, presidente. A controvérsia gira em torno da competência para julgar conflito de interesses envolvendo a contribuição previdenciária relativa à complementação de proventos da aposentadoria. Concluiu o Tribunal de Origem que a competência, é da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum. Tivemos a interposição do recurso extraordinário apontando transgressão ao 114 da Constituição Federal. E o plenário, dito plenário virtual, admitiu a repercussão geral da matéria, e houve ementa quanto ao pronunciamento com o seguinte teor: competência, complementação de aposentadoria, lei estadual, repercussão geral configurada. Possui repercussão geral controvérsia sobre o alcance do artigo 114 da Constituição Federal, considerado conflito a envolver complementação de proventos e de pensões disciplinada por lei estadual e a incidência. Discute-se o problema da competência para dirimir conflito referente especificamente à incidência da contribuição previdenciária. A complementação em si não está em jogo, complementação da aposentadoria. A Procuradoria manifesta-se pelo provimento do recurso extraordinário. É o relatório, tivemos incidentes com a admissão de terceiros, mas é a síntese do que será julgado pelo plenário. Pois não, agradeço a Vossa Excelência e convido a Procuradora do Estado de São Paulo, doutora Natália Calil Chá de Sombra, a se manifestar pelo recorrente Estado de São Paulo. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar. Está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público. O Estado de São Paulo comparece a essa tribuna hoje para tratar do alcance do artigo 114 da Constituição Federal para cuidar das demandas que envolvem contribuição previdenciária incidentes sobre complementação de aposentadoria, amparadas por lei estadual e previstas na Emenda Constitucional 41 de 2003. Em princípio, seria conveniente fixarmos uma premissa do caráter tributário dessas contribuições previdenciárias. Esse plenário já assentou essa natureza jurídica tributária das contribuições previdenciárias na ADI 3105, em que o ministro, na época, relator para o acórdão, César Peluso, trouxe, pedindo vênia para a leitura, a seguinte questão. A Emenda Constitucional 41 de 2003, no alterar o alcance do artigo 40, entrando a exigir contribuição aos servidores inativos, no artigo 4º, retira seu fundamento de validade a previsão do artigo 195.2, alargando seu raio de incidência por meio da instituição de contribuição destinada à Previdência Social. Instituiu-se aí contribuição previdenciária pertencente à classe das contribuições para a Seguridade Social, que seria bom insistir, tem natureza tributária incontroversa, não obstante submissas a particular regime jurídico constitucional.
Dessa forma, ao delimitarmos a natureza jurídica dessas contribuições previdenciárias e seu caráter tributário, podemos dizer que o tema tratado diz respeito ao próprio poder de tributar do Estado e, consequentemente, afastando-se a ideia de que essa relação decorre do contrato de trabalho, né? Ou seja, é um tributo decorrente de uma lei estadual e que tem o seu amparo na Emenda Constitucional 41 de 2003. Esse fundamento já seria suficiente para afastar a competência da Justiça do Trabalho nessas demandas. Entretanto, essa Corte Constitucional, em diversas oportunidades, ao tratar da complementação de aposentadoria e da relação do poder público com os seus servidores, também entendeu que a competência para processamento e julgamento dessas demandas é da Justiça Comum. Cito o julgamento da ADI 3395, também do eminente ministro César Peluso, que em sede liminar fixou o entendimento de ser incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar demanda entre o poder público e seus servidores estatutários. E esse entendimento tem sido aplicado principalmente nas causas que envolvem a complementação de aposentadoria. Na reclamação 4803, de relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, o plenário dessa Corte, em decisão publicada em 2010, consignou o caráter estatutário do vínculo entre o poder público e os inativos e pensionistas da antiga FEPASA. E eu também peço vênia para a leitura da emenda, abro aspas. O caráter estatutário do vínculo dos antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA não autoriza o exercício da competência da Justiça Especializada. Compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, validade e eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo estatutário. Do mesmo modo, em acórdão da eminente ministra Carmen Lúcia, no recurso extraordinário 592613, de 2008, decidiu-se que a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é competente a Justiça Comum para julgar ações de complementação de aposentadoria ajuizada por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA por estarem submetidos a regime jurídico estatutário e não à consolidação das leis do trabalho. E, nesse sentido, há diversos julgados de ambas as turmas, que eu cito como exemplo a reclamação 23961, do eminente ministro Edson Fachin, e a reclamação 19988, de relatoria também do ministro Dias Toffoli. E, recentemente, esta Corte, também em repercussão geral, decidiu no RE 586453, o tema 190, a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada. Ora, se essa egrégia Corte já se manifestou por diversas vezes que a competência para tratar demandas de complementação de aposentadoria é da Justiça Comum e não da Justiça Especializada, muito mais razão envolve nesse caso, em que a questão envolve o poder de tributar, a relação jurídica tributária, que também é incidente sobre essas complementações de aposentadoria. Dessa forma, uma vez demonstrado que a competência para julgar as demandas que envolvem contribuição previdenciária incidente sobre complementação de aposentadoria não se encontram no rol do artigo 114, um rol taxativo previsto pela Constituição, o Estado de São Paulo propõe a seguinte tese: compete à Justiça Comum processar e julgar causas que envolvam a incidência de contribuição previdenciária sobre complementação de aposentadoria, disciplinada por lei estadual e amparada na Emenda Constitucional número 41 de 2003, devido à sua natureza jurídica tributária. Com relação à matéria de fundo, também o Tribunal Superior do Trabalho contrariou o entendimento dessa egrégia Corte. Isso porque o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que as contribuições incidentes sobre essas complementações de aposentadorias não poderiam ocorrer, porque haveria, em tese, o direito adquirido daqueles servidores da não incidência dessa contribuição.
Então, o Estado de São Paulo pretende demonstrar a violação direta ao artigo 5º, 36 da Constituição Federal e, principalmente, a negativa de vigência ao artigo 4º da Emenda Constitucional número 41, quanto ao suposto direito adquirido e essa suposta impossibilidade de incidência dos descontos previdenciários. Este egrégio Tribunal Federal já entendeu nas ações diretas de inconstitucionalidade 3128 e 3105 que a aposentadoria não gera direito adquirido a que não incida a contribuição previdenciária sobre os respectivos proventos e pensões. E aqui peço novamente licença para a leitura de um trecho da decisão. Abro aspas. Não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, com efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões de modo absoluto. A tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade de tributo eleito, donde há de haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. Esse entendimento fixado nessas ações diretas de inconstitucionalidade é plenamente aplicável a este caso. E o voto do eminente ministro César Peluso, na ADI 3105, ainda concluiu que, no rol dos direitos subjetivos inerentes à situação de servidor inativo, não consta o de imunidade tributária absoluta dos proventos correlatos. Esta Igreja Corte, em diversos precedentes, decidiu pela constitucionalidade da cobrança dessa contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos inativos e pensionistas, após o advento da Emenda Constitucional número 41. E aí aqui eu também cito como exemplos julgados o agravo de instrumento 680409, de relatoria do eminente ministro Roberto Barroso, e o agravo de instrumento 737632, de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. Com isso, podemos afirmar que a Emenda Constitucional 41 de 2003 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e contributivo. E, a partir da redação que ele deu ao parágrafo único do artigo 149, a instituição de contribuição se tornou obrigatória, sendo exigível também dos inativos e pensionistas em virtude do determinado pelo artigo 4º. Desta forma, o entendimento adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho foi contrário ao entendimento desse Egrégia Corte quanto à inexigibilidade dessa contribuição previdenciária, em desacordo do que foi decidido nessas ações diretas de inconstitucionalidade e negou vigência ao artigo 4º da Emenda Constitucional 41, que permite essa cobrança. Diante do exposto, o Estado de São Paulo requer seja reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para a solução do conflito, com a anulação dos atos decisórios e remessa do feito à Justiça Comum Estadual, que se reconheça a legitimidade dessa exação, a fim de que seja afastada esse direito adquirido à não incidência de contribuição previdenciária na complementação de proventos e aposentadorias e pensões dos reclamantes, julgando-se improcedente a reclamatória com inversão dos ônus da sucumbência. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Gustavo Teixeira Ramos, que falará pelos recorridos, Geraldo Amoroso e outros. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Pois não, muito obrigado. Excelentíssima ministra presidente, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimo ministro Marco Aurélio, relator desse feito, excelentíssima procuradora-geral da República, demais excelentíssimos ministros. Falo aqui em nome de ex-trabalhadores ferroviários da década de 50, 60 e 70, trabalhadores ferroviários que trabalharam no estado de São Paulo. Falo também em nome do colega correspondente, doutor Ulisses Nutti, histórico advogado da cidade de Jundiaí, histórico representante, importante representante da categoria dos ferroviários. A situação relatada aqui pelo eminente ministro Marco Aurélio e posteriormente deduzida pela eminente procuradora do Estado de São Paulo, que me antecedeu, ela se constitui num emaranhado de precedentes e de decisões desse egrégio Supremo Tribunal Federal, que eu não teria dúvida de acompanhar a incidência, a aplicação no caso concreto, como ressaltou a eminente colega que me antecedeu, não fosse o fato de que há uma premissa maior aqui que desconstitui a especificidade dessa aplicação. Há duas margens, há duas balizas seguras para que seja
aplicado o melhor entendimento, permissa máxima vênia, ao caso concreto, no que se refere a precedentes dessa egrégia Supremo Tribunal Federal. A primeira delas, primeira baliza, diz respeito à identificação da relação jurídica existente entre esses ex-trabalhadores ferroviários e a FEPASA. A relação jurídica, no caso concreto, ela é indiscutivelmente trabalhista. Ela não é estatutária. Consta do egrégio acórdão regional. Se notar que, apesar da complementação de aposentadoria ser paga pela Fazenda Pública, os reclamantes não são servidores públicos. Daí porque não se pode aplicar a legislação estadual pretendida pela ré. Ora, esta premissa, por si só, é suficiente para afastar um sem número de precedentes que foi lido aqui da tribuna pela ilustre colega que me antecedeu. E isso é verdadeiro, porque antes mesmo da Constituição da FEPASA, em 1971, havia inúmeras companhias de estradas de ferro, ferrovias, de índole particular, que contribuíram com a construção aí das vias e das ferrovias no estado de São Paulo e no Brasil, sucessivamente. Isso fica muito claro ao se identificar na própria lei que instituiu a FEPASA em 1971, quando se diz: os contratos de trabalho da FEPASA, com as exceções previstas, serão regidos pelas normas da legislação trabalhista. Ou seja, a própria lei que instituiu a FEPASA previu que havia empregados e que se tornaram posteriormente empregados da FEPASA, mas regidos pela CLT. O artigo 7º, parágrafo 3º e item 2 desse dispositivo diz: aos empregados contratados sob o regime exclusivo da legislação trabalhista, fica expressamente vedada a aplicação dos preceitos das leis estaduais que concedem a complementação pelo Estado das aposentadorias. Ora, havia aqueles servidores, esses sim, estatutários, o decreto dos ferroviários que instituía a complementação de aposentadoria. Mas havia também trabalhadores da iniciativa privada que posteriormente foram absorvidos pela FEPASA, e é o caso desses trabalhadores, consoante eu li aqui do regional, em que o direito era assegurado por normas coletivas de trabalho. Há alguns precedentes dessa egrégia corte que, sem dúvida alguma, pela generalidade de suas emendas, dão margem a algumas dúvidas. Eu peço vênia para me referir aqui, desta tribuna, a uma ementa muito antiga, mas que diz o seguinte: segundo a orientação pacífica das turmas desse tribunal, os antigos ferroviários que atuavam perante a extinta FEPASA estavam submetidos ao regime jurídico estatutário e não à CLT, como se todos os trabalhadores fossem submetidos ao regime estatutário. Porém, ao se aprofundar e olhar os precedentes que o constituíram, há ali um precedente do eminente ministro Maurício Correia, também citado em outros precedentes, inclusive citando o ministro Moreira Alves, porque esse assunto é reiterado aqui no nome dessa egrégia corte, que diz: a orientação jurisprudencial desta corte firmou-se no sentido de que será competente a Justiça do Trabalho para apreciar o efeito se a complementação de pensão ou de proventos de aposentadoria decorrer do contrato de trabalho. Porém, se estatutário for o autor, como se dá no caso, naquele caso, a competência será da Justiça Comum, ou seja, mesmo nos acordos em que a ementa ficou genérica, ou seja, imprecisa, quando se examina com rigor os precedentes que o constituíram, menção aqui: a origem do vínculo é determinante para se dizer se a competência vai ser da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, como se defende aqui agora na condição de recorrido dessa tribuna. Mas a segunda baliza, a segunda margem fundamental no trilhar para a melhor decisão, permissa máxima vênia, por parte desse egrégio Tribunal Pleno, diz respeito à própria origem do direito. E como eu já mencionei de modo en passant, inicialmente, a origem do direito são normas coletivas do trabalho, que foram firmadas a partir da década de 50. Em 1964, há um grande marco em que ali, inspirando-se no decreto no Estatuto dos Ferroviários, que é de 1951, mas não invocando ele como razão de se decidir, já que eu não posso aplicar para a iniciativa privada um decreto federal e dizer que ele é que tem validade. Não. O que dá validade ao direito, no caso concreto, ou seja, a segunda baliza, são as normas coletivas, os acordos coletivos de trabalho que foram firmados desde 1950, ou no mínimo de 1964, quando ficou muito claro ali, estabelecido o direito à complementação de aposentadoria, até 1996, quando a FEPASA ela é vendida pelo Estado de São Paulo para a União e, portanto, a Rede Ferroviária Federal passa a incorporar o patrimônio da FEPASA.
Então, o fato de o Estado de São Paulo, a partir desta venda, ficar responsável, porque havia recebido 3 bilhões e 600 milhões de reais em 1996 pela venda da FEPASA, porém ficou com o ônus de continuar pagando as contribuições previdenciárias, não apenas dos estatutários, como dos trabalhadores seletistas que ainda havia naquela época. Obviamente, numa contingência bem reduzida, porque esses trabalhadores, desde 1971, já passavam a ser contratados pela FEPASA numa outra condição, normalmente, né, ou de estatutário ou de seletista, mas ali o direito estava muito claro. Aqui eu estou falando de uma realidade entre a década de 50 e a década de 70, de trabalhadores indiscutivelmente seletistas, consoante consta desde a inicial, da sentença, do acordo regional e do acordo do Tribunal Superior do Trabalho. É preciso desconstituir, portanto, os precedentes que foram invocados, em primeiro lugar, o da ADI 3105 e da ADI 3128, em que esse egrégio Supremo Tribunal Federal estabeleceu que é possível, sim, haver contribuição previdenciária de pensões e proventos, ou seja, de servidores já inativos. Não se trata aqui desse caso. Ali ficou muito claro, não é inconstitucional o artigo 4º da Emenda Constitucional 41, que instituiu contribuição previdenciária sobre proventos e pensões de servidores públicos. Ora, aqui não se trata de servidores públicos, né? Também o precedente, em repercussão geral, em que se estabeleceu que a competência é da justiça comum para se apreciar feitos em que se discute, que se processa entidades de previdência privada para fins de direito à complementação de aposentadoria, é permissa máxima vênia e inespecífico nesse caso. Ora, vejamos as premissas que balizaram aquele caso concreto. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia foi uma das que ficou vencida à época. Mas, ali, a maioria se constituiu no sentido de trazer racionalidade ao sistema. Ali havia um conflito muito claro, quando se ajuiza esse tipo de ação, entre a parte autora e a entidade fechada, a entidade privada de previdência. Ora, não me parece que seja correto dizer que o simples fato da Fazenda Pública do Estado de São Paulo haver ficado com a responsabilidade de continuar cumprindo a complementação de aposentadoria de servidores seletistas, que ela se torne entidade fechada de previdência privada, né? Em segundo lugar, outro argumento relevante que é preciso desconstituir aqui, é que ali se discutia direitos à complementação de aposentadoria com base nas leis complementares 108 e 109, ou seja, eu vou discutir o meu direito à diferença de complementação de aposentadoria invocando interpretações a respeito dessas leis complementares específicas. Aqui não há nada que se interpretar. Aqui há que se olhar o contrato de trabalho, há que se olhar a norma coletiva que previu o direito e ver se é possível se retirar esse direito. Ou seja, não se discute aqui sequer o direito de exação do Estado, como foi dito aqui também pela ilustre colega que me antecedeu. Não há que se falar também em racionalidade de sistema, outra ratio decidendi, que foi afirmada naquele precedente que acabou como redator do acórdão o ilustre ministro Dias Toffoli, porque a ratio decidendi ali, de trazer racionalidade ao sistema, tinha uma premissa maior, que é o número de casos, e a própria direito material em discussão, que eram as leis complementares, não o direito do trabalho. Aqui, como eu disse, desde 1971 já não havia mais essa situação. Em 96, se acaba por absoluto, quando há a venda para a União Federal, ou seja, a transferência da FEPASA para a rede ferroviária federal. Tudo isso nos leva, com muita tranquilidade, a sustentar que a competência aqui há, sim, de ser mantida no âmbito da Justiça do Trabalho. O tema da competência é sempre um tema muito caro, porque é um tema que diz respeito de forma maior ainda a segurança jurídica, na medida que orienta os jurisdicionados à promoção de ações. E, nesse caso concreto, haver-se que, no mínimo, se cogitar da mesma forma como foi feita a modulação, quando se discutiu o recurso extraordinário com repercussão geral, e se estabeleceu que a competência para se processar ações contra entidades de previdência privada deveria ser a Justiça Comum, e ali se fixou, em 2003, que em fevereiro de 2003, os processos que já tivessem sentença até fevereiro de 2003 deveriam continuar na Justiça do Trabalho, aqui, no mínimo, haver-se que aplicar o mesmo entendimento de modulação. Mas haja vista os marcos muito claramente delineados ao longo de todo o processo, que dizem respeito à natureza jurídica da relação desses ex-trabalhadores com a FEPASA e à origem do direito, que diz respeito às normas coletivas, os acordos coletivos que foram firmados, no mínimo desde 1964 até 1996, é que se requer
o integral desprovimento do recurso extraordinário da Fazenda Pública do Estado de São Paulo para que se mantenha a competência da Justiça do Trabalho, para que ex-trabalhadores seletistas possam vindicar os seus direitos a continuar recebendo a complementação de aposentadoria de modo integral, de modo correto, na medida em que não é possível que se aplique uma legislação estadual na questão de fundo, que diz respeito à exação desses servidores, a integrantes da iniciativa privada, ou seja, a trabalhadores. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio, relator. Presidente, atendidos os pressupostos de recorribilidade, conheço do recurso. Percebo as balizas do caso concreto delimitadoras da controvérsia submetida ao Supremo. Os recorridos foram empregados da Ferrovia Paulista S.A., FEPASA, submetidos à consolidação das leis do trabalho e se aposentaram pelo regime geral de previdência social. Em decorrência de contrato coletivo de trabalho 1995-1996, adquiriram o direito à complementação de proventos e pensões. A sociedade anônima arcou com os ônus até agosto de 1997, quando da transferência do controle acionário da FEPASA para a Rede Ferroviária Federal S.A., a obrigação de pagar o benefício aos ferroviários, aposentados e pensionistas foi atribuída ao Estado de São Paulo, por força da Lei Estadual 9.343/96. Transcrevo os dispositivos pertinentes. No ano de 2003, o Estado editou a Lei Complementar 954, parcialmente revogada em 2007, pela de número 1012, mediante a qual instituída a contribuição social para o custeio do regime previdenciário que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Apoiado na norma do artigo 1º do diploma, o recorrente passou a descontar dos recorridos a título de contribuição social 11% do valor relativo à complementação de aposentadoria. Eis o preceito, e aí eu transcrevo o preceito. E resignados, os recorridos formalizaram na 10ª Vara do Trabalho de Campinas reclamação trabalhista visando o afastamento do tributo. Então, de início aqui, a relação seria tributária, né? Relação jurídica. Segundo o consignado, quando da admissão da repercussão geral da matéria, cumpre definir, presentes as balizas do artigo 114 da Constituição Federal, o juízo competente para processar e julgar a controvérsia. O alcance da competência da Justiça do Trabalho revela-se a partir de critérios de direito estrito. A situação narrada é insuficiente a concluir pelo enquadramento, num dos casos descritos no artigo 114 da Constituição Federal. Com a reclamação, os recorridos não pretenderam a obtenção de verba de natureza trabalhista, não é isso, e sim a não incidência da contribuição social, poderia ser do imposto de renda, por exemplo, né? Ante a alegada inaplicabilidade ao caso da norma de regência. A definição da controvérsia depende da identificação dos sujeitos da exação, considerados os parâmetros estabelecidos em lei complementar pelo instituidor do tributo, questão de natureza exclusivamente tributária. É impróprio depreender a existência de relação empregatícia entre os litigantes, a justificar ante a regra do inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal a competência da Justiça Especializada, conforme articulado a relação jurídica entre as partes ante o objeto do processo é de direito tributário.
A posição assumida pelo recorrente, após a transferência do controle acionado da FEPASA para a rede, não altera a ótica. Nos termos da Lei 9.343/96, o Estado de São Paulo figura como responsável pelas despesas decorrentes do pagamento da complementação de aposentadoria devido aos recorridos, e vem honrando esse compromisso. Descabe potencializar o quadro anterior. Provejo extraordinário, e digo que tenho voto quanto a outra causa de pedir, que seria a inexistência de direito adquirido, né, para a eventualidade de os colegas, né, concluírem de forma diversa. Provejo o extraordinário para, assentando a incompetência da Justiça do Trabalho, declarar nulos os atos decisórios praticados no processo, remetendo-se este à Justiça Comum. Proponho, não sei, deixamos a tese para depois, né? Se Vossa Excelência quiser já enunciar, porque proponho a seguinte tese: compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver a incidência de contribuição previdenciária considerada complementação de proventos. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Presidente, como ressaltou o ilustre relator, aqui entendo irrelevante a questão é importante, mas irrelevante para o presente julgamento, a discussão sobre a natureza do vínculo jurídico entre os reclamantes e a Fazenda Pública. A causa de pedir, isso foi ressaltado pelo relator, da reclamação, não trata de nenhum aspecto de relação trabalhista, é eminentemente tributária. O que trata é sobre a incidência ou não de contribuição previdenciária sobre montantes efetivamente pagos aos aposentados. Não se indica, e aí poderia eventualmente ser realizada uma outra análise, não se indica que essa contribuição seria devida em virtude de uma controvérsia judicial, de alguma outra percepção, uma complementação trabalhista, não. Tão somente aqui a questão da incidência tributária como pedido principal. Em sendo assim, não me parece haver nenhuma possibilidade da interpretação extensiva do artigo 114, dando competência à Justiça do Trabalho. A relação é de direito tributário, então eu acompanho integralmente o eminente ministro relator, dando provimento ao recurso nos termos do voto de Sua Excelência. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, cuja conclusão acaba de ser também adotada pelo eminente ministro Alexandre Moraes. Senhora Presidente, a remessa à Justiça Comum atende, a rigor, um conjunto de precedentes manifestados nesse Supremo Tribunal Federal. Não desconheço isso, aliás, monocraticamente tenho, além da referência que foi feita à tribuna, a reclamação 24.360, que, em homenagem à compreensão que há desse colegiado, efetivamente tenho acompanhado nessa matéria, como não me parece ser diverso. Nada obstante, senhora Presidente, o tema agora regressa, pela percepção sempre acutíssima do eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio, que distingue, no caso, tratar-se de um debate de natureza tributária e, portanto, por esta razão, não atrairia a competência da Justiça Especializada. Sem embargo de reconhecer que há um conjunto de precedentes, eu me permito fazer uma reflexão neste julgamento em sentido diverso, com toda a vênia e com todo o respeito. Reconheço que os diversos precedentes, inclusive cito para efeito desse reconhecimento, embora quizá desnecessário fosse, mesmo no plenário desta Corte, já se apreciou a reclamação 4.803, onde efetivamente se assentou que o caráter estatutário do vínculo dos antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA não autoriza o exercício da competência da Justiça Especializada, portanto,
reconheço o precedente nesta direção. Esse que citei agora é da lavra do eminente ministro Dias Toffoli. Há também o recurso ordinário 808-513, da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes, portanto, não desconheço e compreendo o debate que o eminente ministro Marco Aurélio traz quanto à natureza da contribuição previdenciária instituída por Estado-membro sobre a complementação de proventos e pensões. Nada obstante, senhora presidente, tenho que a leitura do inciso 1º do artigo 114 da Constituição, na sua redação vigente, indica que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A matéria também, reconheço, citou o tema 149, da repercussão geral, mas, de qualquer sorte, aproveitando o ensejo que o debate se recoloca no plenário, entendo que a questão de fundo, que é a da definição da competência, remete à existência de um direito, ou não, isso será desatado adiante, mas de um direito que se suscita como derivado de uma relação contratual que está na ambiência do direito de trabalho e, portanto, de uma relação contratual de trabalho. Portanto, senhor presidente, não obstante, e sem incidir nos problemas derivados do princípio aristotélico da não contradição, reconhecendo, como dito da tribuna, que a orientação de numerosos precedentes que também tenho adotado em homenagem à compreensão colegiada, mas vindo o debate neste momento ao plenário, me permito externar compreensão em sentido diverso, pedindo vênias ao eminente ministro relator, eminente ministro Alexandre Moraes, para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência e ouço o ministro Roberto Barroso. Presidente, eu ouvi o voto do ministro Alexandre e agora as observações do ministro Luiz Edson Fachin, a quem vou pedir todas as vênias. A hipótese aqui envolve a incidência de uma contribuição previdenciária sobre a complementação de aposentadoria paga a funcionários cujo vínculo de trabalho com o Estado de São Paulo foi reconhecido como sendo estatutário. E portanto, estou seguindo aqui a linha dos precedentes do próprio Supremo. Ainda que, como observou o ministro Fachin, ainda que eu considerasse que a relação fosse trabalhista entre o servidor e o ente público, a discussão, como enfatizado pelo ministro Marco Aurélio, é de natureza tributária, de tributo criado pela lei estadual. Portanto, não consigo imaginar que a solução dessa controvérsia possa se dar em outro foro que não o da Justiça Estadual. De modo que eu vou pedir todas as vênias ao ministro Fachin para acompanhar o eminente relator, o ministro Marco Aurélio. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, é interessante a percepção a que cheguei a partir dos dados trazidos pelo eminente relator, no sentido de que os recorridos eram empregados da FEPASA. E ouvi da tribuna que empregados da FEPASA se tornaram, a partir de uma incorporação, egressos eles da iniciativa privada. E que não só a origem do vínculo que unia os ora recorridos e a FEPASA era de emprego, era um contrato de trabalho, como ainda a origem do direito à complementação dos proventos de aposentadoria tinha origem, ou teve origem, em normas coletivas. Então, a incidência do arcabouço trabalhista, a meu juízo, em termos fáticos,
ficou absolutamente pacífica a partir dos dados que eu colhi do voto do eminente relator, complementados da tribuna. Em sendo assim, embora eu reconheça que a minha posição seja vencida na Corte, parece-me que temos que distinguir os casos, aqueles em que o vínculo era estatutário e aqueles em que o vínculo era empregatício, até porque eles foram aposentados, também ouvido o voto do eminente relator, pelo regime geral da Previdência. Apenas quando da transferência ou quando da venda, como foi dito, da FEPASA para a Rede Ferroviária Federal, a responsabilidade pela complementação de aposentadoria ficou com a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Foi assim que eu compreendi a base fática da lide que se instaurou. Os recorridos, então, defendem, diante de uma lei estadual, e eu peço, por favor, ministro Marco Aurélio, que Vossa Excelência me corrija, mas eu compreendi que a origem da lide ela decorre da aplicação do artigo 1º da Lei Complementar 954 de 2003, a lei estadual. No voto, inclusive, para efeito de documentação, eu transcrevo o preceito. Isso, e eu tenho aqui, nos seguintes termos. O artigo 1º previu que os servidores inativos e os pensionistas do Estado, os militares reformados e os da reserva, bem como os servidores que recebem complementação de aposentadoria e pensão, incluídas suas autarquias e fundações, passam a contribuir para o custeio do regime de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, com a alíquota de 11% sobre o valor dos proventos, das pensões, das aposentadorias, das vantagens pessoais e demais vantagens de qualquer natureza, excetuados o salário esposa e o salário família. Agora, se procede ou não a incidência desse preceito, a Justiça competente deve examinar a matéria. Eu não adentro o tema. Era o ponto a que eu ia chegar. O que estamos aqui a discutir é a competência. Qual a justiça competente? Pressuposto processual. O Supremo Tribunal Federal, por um largo período, sempre entendeu que todas as controvérsias decorrentes de um contrato de trabalho, inclusive as relativas e oriundas as relativas à complementação de aposentadoria decorrentes de contrato de trabalho, eram da competência da Justiça do Trabalho. Eu tenho aqui, primeira turma, recurso extraordinário 135.937, relator ministro Moreira Alves, 1994. Qual é o teor? A questão suscitada no recurso extraordinário já foi dirimida por ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais compete à Justiça do Trabalho o julgamento das questões relativas à complementação de pensão ou de proventos de aposentadoria quando decorrentes do contrato de trabalho. Na mesma linha, segunda turma, recurso extraordinário 165.575, sob a relatoria do ministro Carlos Veloso, 1994. Não há dúvida que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal hoje não é mais essa. Hoje se afasta a competência da Justiça do Trabalho em lides dessa natureza. Eu fico, com todo respeito, com a posição mais antiga. Sempre entendi que todos os direitos que integram aquilo que se convencionou chamar esteira de eficácia do contrato de trabalho as questões estão afetas à Justiça do Trabalho por força do artigo 114 da Constituição. Excelência, me permite mais uma parte? Também no voto, eu transcrevo o artigo 4º da Lei Estadual 9.343/96, no que previu
que ficava mantida aos ferroviários com direito adquirido à complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do contrato coletivo de trabalho, que é a origem da complementação, a 1995-1996, e que as despesas decorrentes correriam à conta da Fazenda do Estado. E aí que surge a minha dificuldade, ministro Marco Aurélio, porque Vossa Excelência sabe, até muito melhor do que eu, que o princípio do direito do trabalho tem princípios informadores próprios, começando pelo mais importante, que é o princípio da proteção, de que são derivações, o princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. Então, se estes aposentados, invocando a sua condição de empregados, hoje aposentados, que tiveram o direito à complementação assegurado por normas coletivas, vão ou se dirigem ao Estado juiz para que ele defina, à luz das normas, das leis de regência e dos princípios informadores do direito do trabalho, aquilo que eles entendem que é direito seu, qual seria a justiça competente? A justiça comum é que vai apreciar esta tese. Mas, e eu não ministra, me pronuncio sobre a tese. Se viessem a sustentar, por exemplo, a não incidência do imposto de renda, a competência também seria da Justiça do Trabalho? Não é essa, com todo respeito, ministro Marco Aurélio, não me parece seja este o enfoque. E por que não? Porque aqui nós estamos tratando de uma complementação de um valor que foi pago, imagino eu, a partir de critérios estabelecidos numa norma coletiva. Há controvérsia quanto ao direito à complementação. E qual é o fundamento que é utilizado? Ministra Rosa, se Vossa Excelência me permite fazer uma indagação, ministro Marco Aurélio, pelo que eu estou entendendo, que Vossa Excelência colocou, e que é o que está retratado nos autos, a hipótese não tem muita importância, a complementação da aposentadoria, a ideia é a incidência de um tributo. Apenas a incidência ou não da contribuição social. Como se poderia também questionar a incidência do imposto de renda. Entendi. Vai não. Obrigado, ministro. Você entendeu o que foi a linha argumentativa acolhida pelo eminente relator, e porque entende que o que está se discutindo é um tributo e a incidência de um tributo, a competência seria da Justiça Comum. O que eu digo? Que a ação foi proposta para o reconhecimento de um direito adquirido, com fundamento na lei fundamental. Direito adquirido este a ter paga, ao recebimento de uma complementação de proventos de aposentadoria, de acordo com as normas coletivas que a instituíram ao tempo que vigente contratos de trabalho. Entendo eu, com todo respeito e sabendo que defendo uma posição vencida na Corte, que o juízo competente é o juízo trabalhista. Vossa Excelência me permite ainda mais uma ponderação. Presente o próprio 114 da Constituição Federal, houve uma exceção aberta no tocante a contribuições sociais, mas, como exceção, o preceito deve ser interpretado de forma estrita, não restritiva nem ampliativa, o que prevê o inciso 8º do artigo 114, competir à Justiça do Trabalho a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195.1a e 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Então, é uma competência estrita. E aqui não se trata de contribuição a incidir em débito reconhecido em sentença da Justiça do Trabalho. Continuando, ainda que, para julgar acaso improcedente a ação,
acolhendo a tese consagrada por esta Suprema Corte, no sentido de que pode sim haver a incidência, poderia sim haver incidência da contribuição previdenciária, sem que isso implicasse em afronta ao direito adquirido, ou seja, ainda que para julgar improcedente a ação, não entro no mérito, eu entendo com todo respeito que a competência é sim da Justiça do Trabalho. É como voto, presidente, acompanhando a divergência aberta pelo eminente ministro Fachin, renovando meu pedido de vênia ao ministro Marco Aurélio, ministro Alexandre, ministro Luiz Roberto e a todos que têm esta compreensão. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz. Senhora Presidente, Lúcia, representante do Ministério Público, os senhores advogados, colegas, estudantes presentes. Senhor Presidente, quando veio a emenda 45, todos nós manifestamos muita perplexidade, porque houve uma grande reviravolta, né? A proposta era de mitigar a competência da Justiça do Trabalho e aumentou sobremodo a competência da Justiça do Trabalho. E uma dessas competências foi exatamente essa competência tributária, que chamava a atenção. Por isso que eu fiz essa pergunta ao ministro Marco Aurélio, porque a Justiça do Trabalho é competente para a execução fiscal de contribuições previdenciárias decorrentes de decisões da própria Justiça do Trabalho. Aqui não, aqui é uma relação estanque. É uma relação jurídica de natureza tributária, que o Estado quer impor a exação a pensões pagas. Se me permite mais uma parte, né? Como relator, talvez eu tenha essa prerrogativa, né? É que, no tocante até mesmo à competência da Justiça Federal para controvérsias ligadas à Previdência Social, né, nós temos previsão da atribuição à Justiça Comum. E a Justiça do Trabalho é uma Justiça Federal. Então, senhora Presidente, como eu tenho esse entendimento, que trata-se de uma relação jurídica de natureza tributária estrito senso, eu peço vênia, ministro Edson Fachin, ministra Rosa Weber. Acompanho o relator. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor Presidente, eu peço vênia, divergência, para acompanhar o eminente ministro Marco Aurélio, que já tenho votado nesse sentido. Trata-se de uma disputa em que está envolvida uma relação estatutária de serviço público estadual e se discute exatamente um tributo estadual. Portanto, a competência, a meu ver, inegavelmente é da Justiça Comum, ou seja, da Justiça Estadual. É como voto, dando provimento ao RE. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Também, presidente, peço vênia à divergência e acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Eu também, senhora presidente, não obstante as doutas e ponderadas razões expostas tanto pelos eminentes ministros Luiz Edson Fachin e Rosa Weber, eu, pedindo licença às suas excelências, eu acompanho o voto do eminente relator. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, também eu, com as vênias do ministro Fachin e da ministra Rosa Weber, acompanho o relator para prover o recurso exatamente na esteira da jurisprudência hoje prevalecente neste tribunal e proclamo o resultado. Recurso provido nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Indago ao senhor ministro relator se poderia reler a tese, porque se trata de repercussão geral, para fins de se ter a aprovação, tal como Vossa Excelência já leu inicialmente. Beleza, voto a tese que proponho no voto é a seguinte: compete à Justiça Comum o julgamento de conflito conflito de interesse é envolver a incidência de contribuição previdenciária considerada complementação de proventos, que é o que está em jogo aqui. Indago dos senhores ministros, se há alguma divergência. Eu queria fazer só uma pequeníssima observação que é muito importante. Quer dizer, modernamente, hoje, quando se entende que um juízo é incompetente, a consequência imediata é a remessa ao juízo competente. Não há mais a regra de que os atos decisórios são nulos. Inclusive, essa regra tem dado em seja uma série de distorções graves, anulando os atos decisórios. Isso implica em prescrições em todos os níveis, no nível civil, no nível penal e etc. Então, hoje, o que se opera é a translatio iudice, ou seja, sai de um juízo que era
incompetente e vai para o juiz competente. Se o juiz competente entender que deve repetir atos, ele fará. Mas declarar nulidade dos atos decisórios tem causado uma série de distorções graves. Presidente, o princípio do terceiro excluído, né, me leva a divergir desse enfoque. Eu não posso, no mesmo processo, mesclar competências diversas. E o estarei fazendo se mantiver íntegras as decisões proferidas pelo juiz e pelo tribunal revisor. Por isso é que a consequência, eu não posso deixar, né, a prevalência dessas decisões a cargo do juízo competente para o conflito de interesse. Por isso é que eu concluí no voto que são insubsistentes as decisões. Não imagino que, depois de o Supremo declarar que é incompetente a Justiça do Trabalho, um juízo da Justiça Comum possa placitar as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho. Indago dos senhores ministros, se há alguma... Foi o relator. Eu só realmente observo a ótica que tem uma certa procedência do ministro quando se tem no processo medida cauteladora, que aí deixa a cargo do juízo competente a manter ou não manter a legislação. Por exemplo, a Justiça do Trabalho entendeu que não era cabível, e aí é nulo esse ato, vai retornar todo o processo para a Justiça Comum com os créditos. Outro complicador é que os dois pronunciamentos da Justiça do Trabalho, né, eles reconheceram a existência de direito adquirido. Bom, portanto, aceita a tese, essa é a proclamação do resultado. Eu suspendo a sessão pelo período regimental. Estou negociando.